pouco mais de um ano, aproximadamente, eu iniciei aí as primeiras tentativas de polinização em algumas variedades híbridas e espécies de Anthuriums aqui da minha coleção. Em uma das ocasiões, a inflorescência já estava frutificando, ou seja, aquelas protuberâncias dos frutos que começam a se formar na espádice já estavam no estágio avançado. Os frutinhos lá já estavam bem formados, quase que maduro, quase que soltando já da própria espádice. Só que o que aconteceu? O pedúnculo, que é a haste, que é o cabinho que segura a própria inflorescência, ele quebrou. E isso é uma ocorrência relativamente comum. Um ano depois, praticamente, um dos Anthuriums aqui que está carregando uma infrutescência cheia, uma frutificação bem volumosa e já também uma fase do intermediário para o final da sua formação, do amadurecimento dos frutos, ele também partiu. Na ocasião aqui foi bobeira minha, eu poderia ter colocado uma haste de proteção para ajudar a fortalecer o próprio pedúnculo, fiz só que tardiamente, fiz só depois que quebrou. Então a gente vai ver junto aqui este caso, o que eu vou conseguir recuperar, qual que é o estado que fica, e essa referência, embora chata, ela pode acontecer aí com vocês. E a recomendação principal para evitar, não quer dizer 100% de chance que não vai acontecer, mas para evitar, a gente coloca aí sim uma haste de apoio, um tipo de vareta para servir de sustentação para o próprio pedúnculo, o cabinho que segura a inflorescência, tá legal? Aqui a gente está então com o Anthurium Tropicans 01, que já é um híbrido de primeira geração do Anthurium magnificum com o Anthurium subsignatum. Parece que o subsignatum, a espécie aí que a gente tem conhecida entre colecionadores, não é o subsignatum, tá? De qualquer forma, a priori, a gente trata assim, Anthurium magnificum x subsignatum, Tropicans 01, até o momento aí que a gente entender qual é da espécie que a gente trata como Anthurium subsignatum. Legal, o cara aqui estava numa fase muito bonita, a infrutescência aqui estava super firme e legal, embora a área seja bastante protegida de vento, essas coisas, indoor, né? Por causa do peso, da posição que o pedúnculo estava e do peso da própria frutificação aqui. Logo que eu notei, eu resolvi colocar uma haste de apoio e sustentação aqui. Devia ter feito isso antes, tá? Bobeei, já fiz em outros casos aqui, cuja frutificação estava muito pesada e volumosa. Esqueci de fazer no cara aqui, achando de repente que ele ia aguentar. A sustentação então aqui, esta hastezinha aqui de aço, ele veio depois. É uma varetinha aí comum entre nós, é um tutorzinho aí, normalmente o pessoal usa para orquídea. A gente está vendo amarelar o pedúnculo e a frutificação está ficando mole. Contudo, esses caras aqui, eles já estão no estágio aí, eles já estavam prestes a começar a liberar, tá? Só que por causa desse acidente, toda a engenharia aí deu uma freada ou uma reduzida muito boa, porque nessa parte que torceu, embora passe ainda água, os nutrientes, ficou extremamente apertado, reduzido, falho, né? Então, diante de tanta energia e recursos para passar para cá, que é muita coisa, né? Ele começou a morrer. E ó, tá mole. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai extrair nessa condição frutos capazes aí de conter sementes relativamente desenvolvidos. Não dá para dizer que vão estar 100%, mas nesse estágio aqui é capaz de salvar alguma coisa, tá? E eu posso afirmar isso graças à experiência que eu já tive há um ano, mais ou menos, tá? Consegui resgatar lá algumas sementes. Do jeito que a frutificação se encontra, eu estou notando aqui alguns frutos já secarem. O que eu vou fazer? Eu vou cortar, tirar inteiro, porque realmente deve ter perdido muito dos recursos aqui e a gente não consegue então mais dar função para o pedúnculo levar os nutrientes, a hidratação necessária aqui para finalizar. Então se eu deixar aqui, vai acabar apodrecendo e morrendo.
Então hoje mesmo, agora mesmo, a gente vai ter que resgatar o que der. E o que não der, vai embora já. Infelizmente não tem como segurar mais um tempo aqui. Trouxe aqui o Tropican 01 para o local que ele já está desde que chegou. É o parapeito da janela da cozinha. A iluminação é excelente, a proteção de vento é forte por causa do vidro. Tem sistema de umidificação aqui. É um híbrido já bastante resistente em relação à intermitência de umidade. E essas são características aí dele. Ele tem um formato um pouco mais triangular, né? A textura da lâmina foliar é emborrachado, é o semi-aveludado, tá? O Subsignatum tem aquele aspecto mais liso e coriáceo. E o Magnificum velutino. O jeito para a gente resgatar aqui é meio variado, tá? Eu prefiro manipular com a mão. Outras pessoas vão querer usar algum palitinho, alguma coisa assim. Ontem mesmo eu fiz uma extração só para fazer um teste e funcionou. O fruto ainda estava até menos murcho assim, começa a ficar meio que mole. Então a gente vai tentando manipular aqui aos poucos e retirando os frutinhos que se soltam com mais facilidade. Como amoleceu bastante de ontem para hoje, a manipulação vai ser um pouco mais difícil. Basicamente, os frutos que a gente consegue recuperar, eles estão durinhos, tá? Eles estarão durinhos e tal. Se estiverem meio moles, a chance de perda é muito grande. Ó, esses dois estão grandes, tá? Só que estão moles. Então a chance de perda é 100% próximo disso. Nem vale a pena muito tentar. Talvez aqui a perda seja bem grande no final das contas, vamos ver. As sementes já iam se formar bem grandonas, ó. Característica aí de uma matriz mais adulta, traz frutos maiores também. Só que nesses dois casos aqui, tá muito mole. Eu vou tentar, vamos ver aí o que a gente consegue resgatar. Quando a formação não tá completa, você pressiona e tal e sente claramente que tá mole ainda. Isso aqui tá muito mole, não vai rolar. De todos aqui que eu colhi até agora, esse aqui é o cara que aparentemente tem mais condições. Na sequência aqui, após escolhidos os frutos, o que eu vou fazer? Vou dar aquele banhinho de Ignition Baby. Ignition Baby é o seguinte, a incidência de perda tem reduzido muito, tá? Eu tenho quase que obtido aí 90% de sobrevida dos frutos sem ataque de fungos. Então o aspecto fungicida é muito legal. Isso faz com que a gente tenha perdas, uma redução nas perdas. Agora, quanto ao desenvolvimento da plântula, é um pouco difícil de metrificar, porque as plântulas que estão vindo sem Ignition Baby e com Ignition Baby, aparentemente, elas estão mais ou menos desenvolvendo igual. Mas o que eu posso já falar sobre Ignition Baby é essa sustentação que a gente tem, esse suporte contra fungos nas fases iniciais da brotação aí, a gente tem minimizado aqui a perda. Claro que essa situação aqui que a gente está vendo é um pouco frustrante, né? Essa frutificação realmente estava muito bonita, ia trazer frutos aqui e sementes muito graúdas, como a gente pode ver, grandes, muito grandes inclusive. Contudo, essas questões acontecem, né? Vou deixar na sementeira, vocês vão ver aí no processo, logo depois que sair do banho de Ignition Baby. E a questão vai ser mais assim, o que vai vingar disso aí, tá? Em termos estatísticos aí, a perda vai ser grande no final das contas, tá? Porque realmente boa parte aqui dos frutos, das sementes, elas não estão ainda naquele ponto que você fala, ah, dá para salvar. Tá mole, tá bem mole. Talvez boa parte desses carinhas que eu já estou selecionando aí, eles vão decompor naturalmente
dentro da estufinha dedicada, tá? A semente que eu extraí ontem saiu muito fácil, ontem à noite, saiu muito fácil. E ele sim é o único, e mais um aqui, que tá com condição bacana, assim, em termos de finalização de crescimento, em termos de amadurecimento para continuar, tá? Os demais aqui cai num percentual maior aí de perda. Então vocês podem ver aqui que é um trabalho meio de paciência, né? Como os frutos começaram já a secar, não daria para deixar mais um tempo aqui nesse estado aqui, tá? Solto assim, para ver se puxa recursos do que sobrou aqui, porque os próprios frutos começaram a secar já, visivelmente. Algumas sementinhas menores, por causa do tamanho, inclusive, elas estão mais bem formadas. Tem frutos aqui, inclusive, que não dá nem para tirar da espádice, estão bem fixos. Esses aí, com certeza, estão em estágios ainda mais anteriores de desenvolvimento. A ocasião que eu vivenciei esse tipo de situação, há um ano, os frutos que eu consegui colher, eles estavam bem mais desenvolvidos. E por experiência também, frutos assim, com 70% de maturidade, vamos dizer assim, não vai para frente, tá? É bem difícil. Mas são sementes grandes, né? Quem sabe isso, em termos de fisiologia, mude alguma coisa. Ó, esse aqui tá bem firme também. Esse carinha. Achei um outro aqui também um pouquinho mais firme. Esse aqui tá perfeito. Tá aí, embora tenha perdido aqui 70% de possibilidades, a gente teve uma sobra aqui, alguma resistência, vamos ver, né? Porque ainda em cima desses caras, como a gente teve a má formação, talvez ainda tenha mais perdas. Talvez não, com certeza teremos. Agora vamos ver o que vinga, né? Fiz uma contagem rápida aqui, aproximadamente 65 sementes. Algumas com certeza estão bem mais molinhas do que outras. Mas vamos ver aqui o que vai dar, tá? Então, vou colocar no Ignition Baby agora por 30 minutos, embebidos por lá. E na sequência colocar numa caixa de umidade destinada a eles. O excedente de baga, fruto e semente que ficou preso no ralinho da pia, aquele ralinho tipo chinês, né? Ralinho japonês, sei lá. Eu joguei aqui em um dos vasos indoor, onde a gente tem aí uma fluência legal de umidade, tem uma iluminaçãozinha. No mínimo aqui o que a gente vai ter é adubo orgânico, rolando num processo aí de decomposição. No máximo, a gente pode ter alguma surpresa aí. Vou deixar aí, considerando isso aqui um aproveitamento também. Meia horinha então, embebidos aqui em Ignition Baby, para principalmente evitar qualquer questão aí com fungo, certo? Talvez esse procedimento amplifique aí um pouco o percentual de chance de germinação também daqueles que estão lá e cá, né? Quase prontos, pero no mucho. Sementinhas condicionadas, então. As que não vingarem, automaticamente aqui vão começar a mofar. Uma quantidade maior de mofo, vão pretejar, vão ficar pretinhas e naturalmente vão se decompor, tá? Não sei se eu vou tirar, não sei se eu vou deixar. Vamos deixar fluir aqui, certo? Porque nada acaba virando um tipo de adubo, um tipo de nutrição aqui para o substrato de esfagno, que é predominantemente inerte.
As sementinhas mais férteis, ou melhor, as que mais aparentam estar desenvolvidas, eu deixei neste canto aqui. Elas são ligeiramente menores, estão mais rígidas, né, mais durinhas, e as demais todas mais molengas eu espalhei por aqui. Não sei qual que vai ser o comportamento final. Vamos ver aí de 60 e poucas, 65, 66 sementes, quantas que realmente vão germinar. Eu imagino que pelo menos aí uns 10% no mínimo, ou seja, umas 6 plântulas, 6 a 7 plântulas vão prosperar, de acordo com o que eu vi. Lembrando que aquelas que eu joguei lá também, com o processo de seleção ficou bem difícil para saber o que estava maduro e o que não estava maduro, o que estava bem desenvolvido e os que não, bati lá no vaso, onde eu vou ter uma condição de nutrientes, umidade e uma iluminação mínima necessária lá para a germinação, tá certo? Esse então foi o caso de falência aí, de certa forma, da infrutescência, né? A inflorescência do Tropican 01 teve aí uma barreira, teve aí uma fratura no meio do caminho e não consegui finalizar a produção. E vamos ver aqui como que vai prosseguir. Eu vou trazendo em outros episódios aí a sequência dessa história aqui. Eu vou deixar marcado na tampa com canetão a data, a variação híbrida aqui, e a gente vai acompanhando a evolução. Na sequência, como elas têm que ficar em aparência assim, para a gente saber que elas estão progredindo em seu desenvolvimento. As sementes começam a ganhar este tipo de aparência, ó. Tende a ficarem mais verdinhas. E aí vai surgindo primeiro, inicialmente, as raízes, que são estufinhos, que até lembram mofo, né? Até parece um mofinho. Inicialmente são as raízes e na sequência os cotilédones, como bem disse o Rafa na live aí, na última live de sorteio aos membros pagantes do Flight Channel. Os cotilédones são as primeiras folhas aí, as folhas iniciais da plântula, tá? Vou dar mais um zoom. E aqui a gente consegue ter uma ideia então da aparência. Eu posso dizer que nesta caixa de umidade aqui, eu tenho aí praticamente 99% do aproveitamento das sementes do híbrido em questão, tá? Isso se dá principalmente pela qualidade da produção, o ótimo sistema de nutrição que favorece a qualidade de desenvolvimento dos frutos e também das sementes. E o segundo aspecto é o quê? No piloto aqui eu tenho utilizado o Ignition Baby, que promete aí um desenvolvimento mais rápido e vigoroso das plântulas, mas acima de tudo uma proteção importante aos fungos, que tendem a ser bastante comuns nessa etapa aí inicial da eclosão das sementes, tá certo? Então, neste caso aqui, é uma caixa de umidade que sobrou bastante espaço aqui, não tenho indivíduos nessa parte, mas na parte que eu depositei, eu consigo afirmar aí que pelo menos 99% dos indivíduos estão germinando em fases diferentes. Nesta etapa aqui, a gente já consegue perceber os indivíduos mais fortes, vamos chamar assim, mais acelerados, os mais lentos, alguns menores, outros maiores, tá? Então, a partir deste exato momento aqui, a gente consegue começar a ver a variabilidade genética, não na parte estética, mas na parte da engenharia, a parte estrutural das sementes e das plântulas que elas vão se tornar em breve. Aí depois dessa etapa, como é que fica a carinha desses caras aí? Qual que seria a próxima forma aparente depois desse estágio aqui? Bom, as raízes vão crescer mais um pouquinho, os cotilédones vão começar a brotar, surgir e vai ficar mais ou menos com essa cara aqui, ó. Como eu comentei, em tamanhos diferentes, proporções diferentes, formas diferentes também. Tem alguns carinhas aqui um pouco mais cordatos, outros mais arredondados. Variegação aqui neste caso, por enquanto, não se manifestou. Tem os indivíduos super atrasildos aqui, ó, nesse canto. Outros em estágios bem iniciais pequenininhos. Alguns já maiorzinhos liberando segunda folha. Deixa eu ver, eu vi um aqui que já estava liberando a segunda folha.
Enfim, perdi aqui. Então, por enquanto, o que a gente observa aqui são plântulas, tá? Não dá nem para saber aí, não tem nenhum indício visível, estético, do design aí das espécies que estão misturadas nesse carinha aqui, tá certo? E essas diferenças de formas que a gente consegue ver na lupa, passando algum tempinho aqui observando, a diferença de tamanho, indivíduos que já têm mais de uma folha, segunda folha surgindo, esses pequenos detalhes, micro detalhes, eles vão trazendo aí as variabilidades genéticas de indivíduo para indivíduo, tá? Essa brincadeira aí começa bem cedo. E às vezes um indivíduo que nem está formado ainda, ó, tipo esse aqui, que é uma tentativa, às vezes esse cara vai trazer uma característica estética que ao olho do ser humano, que ao olho do consumidor, que ao olho do colecionador, vai ficar muito interessante. Não quer dizer necessariamente que o indivíduo que esteja mais acelerado, sei lá, como este aqui, que já está maiorzinho agora, ele vai ser necessariamente mais legal para o olhar do colecionador. A gente trata aqui de alguns olhares, né? O olhar da biologia, o olhar do colecionador. O colecionador se prende mais a valores estéticos, as formas. O senso estético para a biologia fica em outro lugar, né? E a partir disso que a gente observa, vão surgir 2, 3, 4, 5 folhinhas e cada plântula vai começar a tomar sua forma. Quando começar a surgir alguma característica da mistura híbrida aqui no caso, aí a gente já pode começar a chamar de muda, pequena muda, mudinha. Enquanto a gente não souber o que é, porque nessa fase super juvenil de plântula, as características entre os indivíduos, as espécies, as variedades híbridas, elas meio que se nivelam. Se a gente não tiver marcação e tal, a gente vai se perder totalmente. E se perder a marcação, a gente vai ter que aguardar crescer e lembrar aí todas as experiências de híbridos ou espécies que a gente fez para conseguir identificar. Então dá para considerar como plântula enquanto não for tão reconhecível assim. Quando passar a ganhar nervuras, formatos mais expressivos, colorações mais expressivas, aí a gente consegue chamar de pequena muda, mudinha e assim por diante. Por enquanto é plântula. E um último ponto neste caso, a gente já consegue entender uma característica estética de interesse do colecionador. A gente consegue perceber aí que é velutino, tá? As lâminas foliares não têm um brilho que seria já natural, já nativo aí. Indivíduos desse tamanhinho, quando a superfície do cotilédone já é meio brilhante, tá? Esse cara com certeza aí vai se tornar velutino e essa percepção se dá melhor com luz solar. A gente meio que mexendo assim, ó, na luz, para ver o quanto que ele é mais fosco, o quanto que ele é mais iridescente. E esse refinamento de olhar a gente adquire basicamente produzindo aí híbridos diferentes, cientes que alguns deles serão lisos, né? A gente faz cruzamento aí entre espécies lisas, mais coriáceas, com a pegada estética brilhante sobre a lâmina foliar, tá certo? E assim começa toda a brincadeira. Então foi assim, meus queridos colecionadores, esse tipo de acidente que aconteceu pode ser mais frequente do que a gente imagina. Estão aí as referências para vocês se precaverem e caso ocorra, como vocês devem proceder, tá? Não se desesperem, faz parte do rolê também, tudo isso. Tem muitos detalhes aí que fazem parte e a gente vai aprendendo a conviver e a lidar, tá? Com certeza esse tipo de acidente acontece nas melhores famílias, não é necessariamente, neste caso, inabilidade de quem está produzindo, tá certo? E vamos ficando por aqui então em mais um episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly, com este relato de um acidente ocorrido aqui, que eu compartilho com vocês para que o cultivo de vocês seja mais seguro, mais previsto, mais planejado, mais organizado, enfim. Que todas essas experiências somem a vocês de algum modo positivo e feliz aí nesse processo muito interessante e múltiplo que é o hobby de coleção de plantas e no caso aqui, Anthuriums. Todas essas ideias são tranquilamente migráveis, é possível fazer uma migração tranquila para outras variedades
e espécies que vocês cultivem por aí. Valeu? Até a próxima, então.